Olá pessoal, estamos aqui unidos hoje para mais uma aula de português e como a gente havia combinado no nosso último encontro, a gente vai trabalhar as conjunções, que já serve até como pano de fundo para as aulas que vão prosseguir, tá bom? Porque ela é uma das mais importantes, eu posso afirmar que é um conteúdo de ouro, toda banca vai cobrar isso na hora da sua prova e ela faz um link com a aula passada. A última aula que nós estivemos, que a gente trabalhou os mecanismos de coesão, tem muito a ver com esse assunto de hoje, que eu antecipei para vocês que previamente já estudassem, tá bom? Então a gente vai trabalhar hoje, por isso que eu botei ali aquele desenhozinho de tenso, porque não é que seja difícil, mas que exige de vocês, vamos dizer assim, um empenho maior na questão cognitiva de interpretar, porque existe em média, pelo que a gente vai ver hoje, só na que a gente vai ver hoje, nós temos 5 coordenadas, tipos de conjunção, e 9 adverbiais. Só aí são 14 interpretações que um texto pode ter a partir daquela palavrinha, daquele conectivo, tá bom? Então a gente vai trabalhar hoje as conjunções, todo edital é cobrado esse assunto e você sempre tem que revisar isso aqui e memorizar o máximo dessas conjunções, tá? E aqui a aula de hoje, a gente também vai continuar com mais 2 em média sobre esse assunto, porque a gente está priorizando os conteúdos mais relevantes nesse momento. Não de maneira hierárquica o edital dos concursos militares, tá bom? E aquele colega que vai fazer a prova para o DEPEN está sendo contemplado também aqui nos conteúdos, tá certo? Então a gente vai dar início ao nosso assunto da aula de hoje. Como eu disse a vocês, e está no seu TD também esse recorte que eu trouxe aqui, as conjunções e as preposições são 2 classes de palavras em que elas têm uma função em comum, que é conectar, dar coesão textual. E só isoladamente, elas não têm nenhum valor semântico, nenhum significado. Solto, elas não significam nada. Elas precisam de uma frase, de um período, tá? E aí as funções, tanto delas, né? As conjunções, os pronomes, têm isso. A função maior deles é fazer essa relação de coesão, ok? E a gente vai se debruçar sobre cada uma delas. Eu trouxe aqui alguns recortes do que tem no seu material. E como a gente faz de praxe, algumas questões para a gente comentar em seguida, ok? Essa imagem que eu trouxe para vocês, está lá no seu material também na primeira página, é para que você tenha noção de como é que eu tenho que estudar isso e como isso é cobrado nas provas do concurso. E eu coloquei para vocês lá, e está aqui também exposto, que diz o seguinte: nos concursos públicos, o assunto conjunções pode ser cobrado de 3 formas. Pode pedir lá para substituição de conectores, né? Por exemplo, a palavra mais no período X pode ser substituído por qual conjunção? O e, o todavia, o entretanto, o logo. Então pode cair nesse aspecto também. O uso de conectores adequados em orações assindéticas, ou seja, tem 2 frases lá, solta com a vírgula ou com um ponto, e ele quer que você tire aquela pontuação e acrescente uma conjunção no lugar. Quando eu digo assim, Maria viajou, vírgula, volta logo. Quando eu digo Maria viajou, vírgula, volta logo, ele pode pedir para você tirar aquela vírgula e botar uma conjunção para ligar aquelas 2 frases. E isso também é muito comum nas provas de concurso. E por fim, eles cobram também para você analisar o valor semântico da conjunção, que seria aqui, na verdade, você dizer se ela está dando ideia de conclusão, uma ideia de concessão, ou seja, de exceção, uma ideia de finalidade, tá bom? Então, foque nisso aqui. A banca cobra nessas 3 questões, nesses 3 aspectos, para você indicar o sentido da conjunção, para você encaixar uma conjunção em um determinado trecho do texto, ou você substituir uma por uma de uma mesma categoria, tá bom? Eu já falei agora há pouco, então só para ilustrar aqui, né? Então, ele pode lá pedir que você, por exemplo, tenha a conjunção com quanto, né? E ele quer saber qual poderia substituir essa conjunção em um trecho, em um período, em um parágrafo. Por isso que você tem que saber decorar algumas delas, memorizar, porque tem umas que são meio estranhas, como essa. O com quanto, ele tem um valor de exceção, concessivo, tá? Ou seja, estude com quanto esteja cansado. Ou seja, estude embora esteja cansado. Eu posso substituir o com quanto por o embora ou o mesmo que. Dá uma ideia de exceção. Então, por isso que é importante memorizar as conjunções, certo?
Aqui só para ilustrar o que eu disse, para você entender melhor, né? O outro aspecto que eles podem cobrar é você ter que substituir uma pontuação do texto por uma conjunção no lugar. Aí bem aqui tem uma. Estava chovendo torrencialmente, forte, muito. Vírgula, decidi ficar em casa. Qual conjunção eu posso usar bem aqui que dá uma ideia de ligação e de sentido a esse texto? Você pode observar, ó, estava chovendo muito, então o que eu vou fazer se está chovendo muito? Ficar em casa. Ficar em casa é uma conclusão, tá? Aí eu posso usar uma conjunção chamada logo, portanto, para vocês terem noção como é que é cobrado isso nas provas de concurso. Então, quanto mais você decorar as conjunções, é melhor. Precisa decorar todas? Não, mas aos poucos, gradualmente, vá se apropriando delas, que é importante. Não porque vai ser cobrado todas, mas porque às vezes aparece uma que é bem estranha ou que é pouco usual e você vai poder se dar bem nessas questões. Um último exemplo aqui para vocês de como pode cair, né? Como havia dito, é você indicar o valor semântico, o significado, o sentido dela num texto. Por isso que às vezes é bom decorar, mas às vezes ela pode lhe ajudar a entender errado. Porque tem conjunções que elas estão em várias categorias e é a mesma escrita. A palavra como pode ser de várias categorias, a palavra desde que pode ser várias categorias. Então, às vezes, decorar não é tão útil. Tem que também olhar se ele pede isso, o valor semântico. Se ele pedir o valor semântico daquela conjunção que está na frase, você vai ter que interpretar o trecho todo e não só ela isoladamente. Fique atento a isso que é importante, tá bom? Vamos ver um quadrozinho, então, de como é que são essas conjunções? Pronto, aqui é só um recorte das categorias, existem várias. A gente vai estudar hoje as conjunções coordenadas e as subordinadas, que tem 3 categorias, tá? Mas como são muitas, a gente vai ver gradualmente. Hoje a gente vai estudar só as adverbiais, que são 9. Essa integrante não, tá? Integrante é para as nossas aulas futuras. Mas de causais até proporcionais são 9 e são adverbiais. Então, conjunção, para a gente poder entender melhor, né? Conjunção, ela é um link, ela é uma junta, um conectivo. A função dela é juntar, ligar frases, períodos ou palavras. E aí a gente tem as coordenadas, que são conjunções, né? Que vocês estão observando ali, tem quantos tipos, ó? 5, né? Nós temos aí 5 tipos de coordenadas. Conjunções coordenadas são aquelas que ligam frases independentes, em que cada uma tem o seu sujeito, tem seu verbo, seu complemento. Elas são independentes, que a gente pode dizer assim sintaticamente, ou seja, cada frase tem o seu sujeito, seu verbo, seu complemento. E a conjunção faz só ligar as duas. Por isso que elas são coordenadas, uma coopera com a outra. As subordinadas é quando eu tenho 2 orações e que aquele conectivo, aquela conjunção, ela liga as duas, mas que uma oração depende da outra para eu entender. Só uma, ela fica um pouco vaga a mensagem, tá? E aí, as adverbiais que são essas, não confunda a integrante ainda, tá? A gente chama de subordinadas adverbiais. Existem 9 categorias. 9 categorias. Essas aqui, adverbiais, são as que despencam nas provas, porque elas têm tantos significados, né? As adverbiais, as coordenadas, elas exigem da gente muita interpretação. Por isso que toda banca de concurso coloca conjunções. E é um assunto corriqueiro que você tem que estudar sempre, tá? Porque ela é tanto de gramática como de interpretar. Muita gente se dá mal nesse assunto porque exige de você 2 esforços, né? 2 esforços mentais, que é interpretar e saber gramática, ok? Vou apagar aqui o quadro para a gente detalhar um pouco mais sobre esse assunto. Não fique assim tão aflito, porque eu sei que é complexo para alguns, mas a gente vai estudar isso aqui no mínimo em 3 aulas, tá bom? Bem devagar e que vocês possam entender. Vocês podem também estar lá no seu material, eu coloquei essa tabelazinha lá para vocês. Nós temos as coordenadas que são sindéticas, e o que é sindética? É aquela que tem síndeto. E isso não ajudou em nada. O que é síndeto? Síndeto é uma ligação, um conectivo. Toda frase que ela tem uma conjunção ligando, ela é chamada coordenada sindética, se ela for independente os termos, né?
as frases. Então, nós temos 5 tipos de coordenadas, ó. As aditivas, que dão ideia de soma, né? As adversativas, quando você passa por uma adversidade, coisa que é ruim, né? Que é oposta, que tem a ver com contraste. Alternativas dão ideia de escolha ou de exclusão. As conclusivas já denunciam, né? Serve para concluir, deduzir. E explicativa, justificar algo. Aqui tem alguns exemplos, eu não vou ler, mas está no seu material aí também, tá bom? Quando puder, vai decorando aos pouquinhos. E agora a gente vai ver um exemplo de cada uma delas. Como é que vocês podem observar isso aqui? Pronto, observe comigo aqui alguns exemplos. Gostei da dica, mas resolvi fazer do meu jeito. Observe que isso aqui é uma conjunção, está ligando as duas orações. E aí o sentido dela, ó. A gente aprendeu muito, né? Que o mais ele só é ideia de contraste, que às vezes o i só é ideia de adição, mas pode ter outras coisas, ó. Gostei da dica, mas resolvi fazer do meu jeito. Eu posso pegar esse mais e colocar um i. Tá bom? Conclusiva, um exemplo. Me esforcei. Então, ó, o então está ligando as duas orações. Ele dá a ideia de conclusão. Tá bom? A explicativa dá a ideia de justificar algo. Não vou viajar. Pois, porque estou sem dinheiro. Então, observe que o porquê também está ligando duas orações independentes, que têm sentidos próprios, ok? Então, aqui, só para ilustrar, ó, circulando, são as conjunções, elas estão conectando, ligando as orações. E por que são coordenadas? Porque estão ligando orações que têm seu sujeito em cada uma, seu verbo em cada uma, né? São independentes uma da outra. E sindética, por quê? Porque todas elas têm conjunções, tá? Só é chamada sindética se for as coordenadas. E por fim, as adverbiais, né? Conjunções adverbiais, por que tem esse nome? Porque dá a ideia de circunstância, de tempo, de lugar, de modo, né? De consequência, tá? Uma oração ela é subordinada quando uma depende da outra, para a gente poder entender. Se eu disser, por exemplo, estou cansado, fui embora, a frase fica quebrada, ela precisa de um conectivo para fazer um pouco de ajuste, né? E aí você tem que analisar essa frase anterior, precisa da outra, não precisa. É assim que você define se ela é subordinada ou não. Uma dica boa para você saber se é subordinada, você tenta inverter as frases. Se quando você inverte as duas frases da oração e ela tiver uma certa lógica, ela é sim subordinada. Se você inverte e ela ficar confusa, ela é só coordenada. Essa dicasinha que eu estou dando, ela só não vale para as consecutivas, que fica um pouco diferente, tá bom? Observe aqui, nós temos as adverbiais 9, decore. As coordenadas são 5 tipos e as adverbiais são 9 tipos. Só aí são 14, né? E aí nós temos aqui, com a letra C, para facilitar a sua decoreba, com a letra C nós temos 6. Nós temos as orações subordinadas que têm conjunções com a letra C, 6. E por fim mais 3, variando aqui as regras, né? Então vamos entender cada uma delas. As conjunções causais, o sentido dela é indicar o motivo que gerou algo, ou seja, o fato inicial. Já a gente vai ver alguns exemplos, tá bom? As conjunções causais, elas servem para indicar o fato gerador, o fato inicial. Condicional tem a função de dar uma razão para que algo aconteça. Uma condição para que algo aconteça. Consecutiva dá a ideia de consequência. Não tem um trema mais aqui, tá? Foi porque eu recortei da internet a imagem. Consecutivas são conjunções que dão ideia de consequência, de fato posterior.
Comparativas, o nome já está denunciando, faz ajustes de comparação. Conformativas dão ideia de acordo, harmonia, conformidade, certo? Concessiva, que é uma das favoritas nas provas, dá a ideia de exceção, aquilo que foge à regra. Temporal não tem a ver com chuva, é porque tem a ver com tempo, quando algo acontece. Final são conjunções que dão ideia de finalidade, propósito, objetivo. Observe que tem muitas, não é isso? Mas aos pouquinhos vocês vão se apropriando de cada uma. E proporcional dá uma ideia de medidas, de quantidade, de proporção. Então, esse material está lá no seu TD, bem explicado, é só depois a gente aprofundar. Observe comigo aqui que eu falava que há 9 categorias de conectivos adverbiais, certo? Aqui alguns exemplos, né? As categorias que eu havia falado, e eu vou lá me ater aos exemplos que vocês entendam melhor cada uma delas. Quem é bom de interpretar se dá muito bem em questões como essa. Vamos aqui comigo. Uma conjunção aqui, ó, o porquê. Depois eu vou explicar para vocês como é que eu diferencio o porquê de causa e o porquê de explicação. Ó, estava bem, porque me exercitei. Aí o concurso grifa porque me exercitei ou grifa a conjunção e pergunta a vocês aí o que sentido ela traz a essa expressão. Você vai perguntar aqui. O que veio primeiro? Foi eu ficar bem ou foi eu me exercitar? Se você observar, eu me exercitei, foi a primeira ação que eu fiz. E depois, como consequência, eu fiquei bem. Então, essa expressão aqui, ela é uma causa dessa ação posterior. Tá? Causal, por quê? Porque ela gerou um outro fato. Concessiva, eu vou grifar aqui com asterisco, as que vocês têm que estudar mais, que as que mais caem. As causais, as concessivas, as temporais e as consecutivas, são as favoritas, tá? Não que as outras não caiam, mas essas são as mais comuns. Uma concessiva, lembra de concessão, que isso não é estranho para vocês? Lembre que concessão é algo que foge daquele padrão, que foge do rumo das coisas serem sempre aquilo. Quando eu digo assim, embora doente, fui jogar bola. Você observa que quem joga bola geralmente está bem de saúde, está com disposição. Essa frase, embora doente, ela é uma concessão, ela fugiu à regra. Olha um outro exemplo comigo aqui. Embora goste dele, nos separamos. Pense comigo aqui. Se você gosta da pessoa, você ia se separar? Né? Então você observa aqui que são coisas que não comungam de uma lógica. Então a concessiva está aqui, a conjunção embora, tá? Elas podem estar invertida ou começa na frase, não tem problema. Essa expressão, embora goste dele, se o concurso perguntar a ideia dela, você vai dizer que é concessiva, porque deu ideia de coisas que não são padrões de acontecer. Como é que eu vou me separar se eu gosto da pessoa? Então, concessiva é aquela em que você tem um desvio do padrão de acontecimentos. Condicional dá uma ideia de condição. Caso eu vá embora. Caso eu vá. Aqui é uma certeza eu ir? Ó, caso eu vá embora, fique na festa. Então, a pessoa só vai ficar na festa se eu for embora. É uma condição. Ela não vai ficar de qualquer maneira, só se eu for embora. Tá? Condicional está aqui a conjunção. O se é mais comum. Um exemplo de conformativa. Segundo ele, o livro é bom. Segundo, aqui, está dando a ideia de acordo. Ó. De acordo com ele, você está com dúvida, substitui por de acordo. Se der certo, é conformativa. Final, dá a ideia de objetivo. Ó. É tarde.
Para que é tarde? Para que o trabalho seja bem feito. Esse para que o trabalho seja bem feito, para que está juntando as duas orações, e a função dele aqui é indicar a finalidade. É tarde para que objetivo? Para o trabalho ser feito. Proporcional, da ideia de medida, de quantidade. Ó. Quanto mais belo, mais caro. Quanto mais, ó, da ideia de aumentar, né? Pode ser de diminuir também. À medida que falo, você entende mais. Estou indo bem devagarinho para que vocês possam entender junto comigo. As temporais, um exemplo, ó, são muito fáceis de identificar. O quando, tá? O ao, também é muito comum. Quando te vi, meu coração pulou. Meu coração pulou que horas? Quando? Em que momento? Quando te vi. Quando te vi é uma oração subordinada, adverbial, temporal. Está indicando o tempo. Meu coração pulou. Eu chamo isso de oração principal, aquela que é mais importante. E aquela que completa é a subordinada, certo? Oração principal é a que você entende que é completa e a subordinada é a que complementa. Então aqui a gente pode dizer que essa subordinada está indicando o tempo. A comparativa é simples de descobrir. Até que ela volte, estou sozinho. Né? Aqui. Até que ela volte, estou sozinho. Aqui está indicando que há uma comparação entre ela voltar e você estar só. Né? E por fim, quando eu digo ainda para ilustrar mais essa daqui, falei que nem papagaio. Comparei. Minha mãe é que nem uma onça. Comparei também. E a última, consecutiva, que é uma das favoritas e confunde com a causal. Consecutiva dá a ideia de consecução, consequência. Tá? Observe aqui. E consequência, você sabe que é tudo que vem depois de algo. Para que haja uma consequência, tem que ter um fato inicial. O fato inicial é a causa, o fato posterior é a consequência. Então, as consecutivas têm a ver com fato posterior. Causal com fato anterior. Olha aqui um exemplo. Gostei tanto da música que comprei o disco. Qual ação veio primeiro? Você gostar da música ou comprar o disco? A primeira coisa é você gostar da música. A segunda coisa, a consequência, você gosta tanto de música que a consequência foi comprar o disco. Aqui o que? Ele está servindo para conectar as duas orações e indicar a você que é uma consequência. Então, que eu grifei ali a segunda parte consecutiva. Tá bom? Então, vamos passar adiante. Aqui é só um quadro, está tudo isso no seu material. Dê uma lida neles, reveja, tá? Se não ficou ainda muito claro, pesquise um pouco mais sobre o assunto na internet e a gente vai vendo isso gradativamente no decorrer das aulas ainda. Queria chamar a atenção de vocês para essas observações que estão no seu material também. É muito comum a gente confundir as conjunções causais com as explicativas. E qual é o bizu para a gente separar uma frase se ela está dando ideia de causa ou de explicação? Né? Hoje um aluno meu perguntava no privado sobre isso. Então, para ajudar, é muito simples. As causais, além de indicar fato anterior, geralmente os verbos estão no passado. E as explicativas, os verbos estão no imperativo ou no presente. Um exemplo para ficar mais simples do que eu estou dizendo. Estude, porque é importante. Observe comigo aqui. Estude porque é importante. O estude está dando uma ordem. Aí o concurso pergunta: esse porquê é uma explicação ou é uma causa?
Você vai acertar logo de cara porque está dando uma ordem. Sempre que estiver dando uma ordem, a frase o porquê quando aparece é uma explicação. A pessoa está justificando por que você deve estudar. Agora, se tivesse assim, estudei porque tinha prova. Estudei porque tinha prova. Aí você observa que estudei porque tinha prova, o verbo está no passado, né? E aí a causa. Por que você estudou? Qual foi a causa? A prova que eu tinha que fazer. Então, se estiver no passado, geralmente é causa. No presente ou no imperativo é uma explicação. Vamos já para as questões que eu trouxe para vocês. Mas antes eu queria só alertar para essas duas outras observações, tá bem? Primeiro, estudar, né, muito assim com afinco essas conjunções. Causal, consecutiva, concessiva, são importantíssimas. Por fim, estudar também as adversativas, porque elas se confundem com as concessivas. Todas as duas dão ideia de coisas opostas, contrárias, negativas. Como é que eu vou descobrir a diferença? Enquanto aqui é uma quebra de lógica, né? Por exemplo, estudo, mas não aprendo nada. Quebrou a lógica, porque quem estuda é para aprender. A concessiva é quando quebra o padrão, né? Aqui é subordinada, aqui é coordenada, tá bom? As temporais e as condicionais. Então, leia esse material que tem lá no seu TD e se foque bastante nesses tipos que eu havia destacado aqui, tá bem? Por fim, para a gente só finalizar nossa explicação, eu trouxe uma última lâmina que é para mostrar para vocês que também está no seu material, que às vezes tem conjunção que não adianta decorar, porque ela pode estar em outras categorias e você sozinho decorando não vai adiantar. Você tem que saber o sentido que ela é aplicada naquele instante, naquele contexto, naquela explicação, naquele parágrafo, tá bom? Vamos ver isso na prática. Vou mostrar só uma para vocês aqui. A conjunção desde que. Se você olhar no seu TD, lá que eu elaborei, o desde que ele pode ser de duas categorias. Elas podem indicar tempo, como pode indicar condição. Certo? Como assim? Me dê um exemplo. Bem fácil. Eu estudo desde quando eu era criança. Ó. Desde quando eu era criança. Aí está dando ideia de tempo. Outro exemplo que já não é ideia de tempo, mas sim de condição. Olha, você poderá sair desde que faça a tarefa. Ora, você pode sair desde que faça a tarefa. Observa aí, ó. Você só vai sair se fizer a tarefa. Já é uma condição, né? Então, para observar que tem algumas que pode lhe pegar e trazer certas confusões na interpretação. As que vocês têm que estar atento é as conjunções como, desde que, e a conjunção que também é muito comum é o logo. Logo que acordo, vou trabalhar. Aí ele pergunta no concurso qual o sentido tem essa expressão. Logo que acordo, vou trabalhar. Você vai dizer que ela indica tempo. Quando é que você vai trabalhar? Logo que acordo. Aí foi o quê? Temporal. Agora no exemplo que eu vou dizer, vai ter outro significado. Observe comigo aqui, ó. Estuda. Logo passará no concurso. Observar aí? Se eu estudei, vou passar no concurso sim. É uma conclusão. Então, essas três conjunções, geralmente, elas podem estar em duas categorias, três. Por isso, tenha atenção a elas. E, mais uma vez, vá no YouTube, vá em outras fontes, baixe outros materiais, porque esse assunto ele é primordial para a sua aprovação. Vamos às questões, então? E aí, a gente vai agora, galera, testar os seus conhecimentos. Parece que eu falei assim muita coisa, né? Que você está ainda se apropriando, mas é assim. Nosso conhecimento é como se fosse um balde cheio de água turva. Pense aí um balde em que a água está cheia de barro. Aquela água vai ficar mais pura depois de um tempo. Ela vai sedimentar o barro lá embaixo e a água vai ficar limpa. Nosso conhecimento também é assim. Você não vai querer aprender já de cara um assunto numa piscar de óleo, por exemplo, né? Você tem que precisar que vá exercitando, vá treinando. Então, o que eu falei hoje, eu vou retomar mais em umas 2 aulas com vocês. Mas revise, reveja o vídeo,
pergunte lá no WhatsApp, certo? Consulte os materiais. E a gente vai agora ver aqui, eu trouxe algumas questões para a gente treinar no seu TD tudo que a gente comentou aqui. Você vai ver que é um assunto que ele é extenso, mas não é tão complexo. Só vai exigir um pouco de você memorização e poder de concentração para interpretar, ok? Então vamos lá. O seu TD tem aí em média 45 questões que eu trouxe para você gabaritar mesmo, tá bom? E lembra da nossa primeira aula que eu disse que você tem que atingir no mínimo 70% de desempenho? Aí você tá fera mesmo no português. Então vamos para as questões aqui comigo. A questão no seu TD. Ele quer que você pense nessa expressão bem aqui, ó. Aqui, de acordo com o estudo A Cor dos Homicídios no Brasil, desenvolvido pelo coordenador da área de estudos da violência da Faculdade Latino-Americana no Rio de Janeiro, de 2001 a 2010, enquanto o índice de mortalidade entre jovens brancos no país caiu 27%, o de mortalidade entre os negros cresceu. Ele quer saber se o termo enquanto, que dá uma ideia de conformidade, né? Segundo o índice de mortalidade, está dizendo isso, né? Poderia ser substituído pela palavra como, pela conjunção como. Vamos ver aqui, ó. Né? Então, segundo aí essa pesquisa, de 2001 a 2010, como o índice de mortalidade no país caiu, o de mortalidade entre os negros cresceu. O como aqui ele está indicando, se eu for botar o como, vai indicar uma causa, e aí vai estar errado. Ó, basta substituir por uma vez que o índice de mortalidade de jovens caiu, o de negros cresceu. É como se eu estivesse indicando a causa para o de negros crescer. É obrigado a crescer o de negros se o outro diminuir? Claro que não. Então aqui está errada essa questão, porque o como ele serve como causa. E aqui o de enquanto é conformidade, é um acordo. Aqui, para ficar certo, teria que substituir pelo segundo, conforme. Certo? Então, essa questão está errada. Essa questão 2, eu não vou ler toda, mas para ser objetivo, eu falei no começo da nossa aula que é importante decorar as conjunções, porque tem bancas que pedem muito a sua memorização. Observe comigo aqui. Ele pergunta se seria mantida a correção gramatical do texto, se eu substituísse o portanto sempre é uma conjunção que indica conclusão. Ele quer saber se o portanto teria a correção gramatical se fosse substituído por conseguinte. Como eu sei decorado, a palavra por conseguinte ela também indica uma conclusão. Então aqui na questão 2, ele quer saber se eu poderia substituir uma por outra, bem aqui. Quando você lê o texto aí com calma em casa, você vai perceber que é decoreba, porque a expressão por conseguinte quer dizer por isso. Só decorar, por isso, certo? Ela está correta. Então, a primeira questão era para você observar o valor do significado da conjunção, se elas poderiam substituir uma pela outra com a mesma lógica. Na segunda você viu que foi decoreba, tem que ter decoreba também. E aqui ele quer que você descubra o valor semântico de novo. Ele quer saber se a conjunção se, que aparece nesse trecho, pode, né, aqui no caso, ela tem valor de condição. Bora ver se ela indica uma condição. Uma legislação que tenha hoje 70 anos de vigência entrou em vigor muito antes do lançamento do primeiro computador pessoal e do início da histórica revolução imposta pela tecnologia digital. Isso não seria problema se esse não fosse o caso da consolidação das leis trabalhistas. Para eu tirar a dúvida, eu posso substituir pelo caso. Ó. Se puder,
é sempre condição. Isso não seria problema caso esse não fosse o caso da CLT, né? Então, para que isso não fosse problema, teria que ter uma condição. E a condição para que não fosse problema era a consolidação das leis trabalhistas. Isso aqui é uma condição para que o problema não aconteça. Então, essa daqui está correta. Mais uma para a gente treinar com vocês. Ele quer aqui: não haveria prejuízo para o sentido original, nem para a gramática. Fique ligado no comando da questão, certo? Caso se inserisse a palavra quando, ou aquela em destaque se for, imediatamente antes de executada. Resumindo, para a gente entender, né? Ele quer saber se eu posso colocar bem aqui, antes da palavra executada, a palavra quando, ou a palavra se for. Vocês sabem que a palavra quando indica tempo. O se for indica condição. Se for interessante, eu vou. Quando for definida a data, irei. Tempo, condição. Ele quer saber se eu posso substituir, inserir essas expressões antes dela, que não prejudique o sentido. Acabei de dizer para vocês, vamos ver lá na frase. Essa blasfêmia contra a razão e a fé, contra a civilização e a humanidade, é a filosofia da miséria. Quando executada, não faria senão inaugurar a organização da miséria. Ou seja, se eu botar o quando bem aqui antes, eu vou dizer que no momento em que eu executar isso aqui, essa blasfêmia, né, aí vai haver isso. Não a faria senão inaugurar a organização da miséria. Ou seja, se eu executar a blasfêmia, vai criar a miséria. Aqui no caso, se eu botar o se for executada, aqui já dá a ideia de uma possibilidade. Então, observe que aqui alterou os sentidos. A gramática não, mas os sentidos sim. Certo? Então, essa resposta aqui ela está errada. Ele diz que não haveria prejuízo, e haveria sim, porque vai mudar. Uma vai indicar tempo e a outra vai indicar condição. Espero que quando visitarem lá o seu material e estiver aqui comigo acompanhando a correção, tenham acertado boa parte dessas questões, tá bom? Mais uma decoreba, para que a gente possa sair craque nesse assunto, e aí eu vou direto ao ponto. Cuidado com essa expressão, à medida que. Existe uma conjunção muito parecida com ela, que é essa daqui. Na medida em que. Decore as duas. Mais uma questão aí. Decoreba. Só botar na sua cabeça. Aqui tem a crase, indica proporção. E a outra que tem na medida, indica causa. Certo? Cai muito em concurso isso aqui. Me dê um exemplo aí, Jorge, como é que eu vejo isso? Simples. À medida que vou acrescentando os ingredientes ao bolo, ele vai ficando mais gostoso. Ó, ao passo que, né? À medida que indica proporção, grandeza, subir, diminuir. Na medida em que indica causa. Na medida em que choveu, fui para casa. Ou seja, qual foi o motivo de ir para casa? A chuva. Então, na medida que é causa, a medida que é proporção. Viu como às vezes eu preciso decorar? Eu já ganho tempo sem precisar ler a questão. Mas vamos a ela. Ele quer saber, sem prejuízo de sentido do texto, dá para substituir uma pela outra? Eu já acabei de dar um spoiler para vocês. Não dá. Porque sempre essa indica causa e essa proporção. Observe lá na frase para ficar mais claro. Com efeito, a habitação em cidades é essencialmente antinatural. Associa-se a manifestações do espírito e da vontade na medida em que esse se opõe à natureza. Aqui, na medida em que está indicando causa, como eu falei. Certo? E se eu botar esse, vai indicar proporção, que isso vai acontecer se outra coisa também acontecer.
Então, essa questão 7 está errada. Mais uma questão mostrando como é importante decorar as conjunções. Ele quer saber, aí, diante dessa questão 11, que tem no seu TD, se eu posso substituir o termo pois, que está bem aqui. Você sabe que o pois ele pode ser uma explicação ou uma causa, né? Ou uma conclusão, certo? Quem tem dúvida sobre isso, vai lá no material que eu deixo bem claro isso para vocês, como é que é a diferença. Ele quer saber se eu posso substituir esse pois por uma dessas aqui que estão destacadas. Porquanto, já que, uma vez que. Todas essas três conjunções servem para dar uma ideia de causa ou explicação. Ele quer saber se mantém a gramática, né? E também as informações originais. Se eu observar, ó, a fiscalização do cumprimento das garantias de atendimento é uma forma eficaz de certificar o beneficiário da assistência por ele contratada, uma vez que, né, leva as operadoras a ampliar o credenciamento de prestadores, já que também dá certo. Porquanto, só lembrar, isto que não fez, porquanto, já caiu muito em concurso. Porquanto é a mesma coisa de porquê. Decore aí também. Então, essa questão, por isso que ela está certa. Eu posso substituir por qualquer um e mantém a gramática e mantém o sentido. Faltando só mais duas questões para a gente encerrar a nossa aula. Eu trouxe aqui uma boa para vocês também. Ele quer saber se a palavra pois, a conjunção pois, dá uma ideia de conclusão. Como é que a gente sabe se isso é ou não correto, conclusão? Porque ela pode ser explicação e conclusão. Está aqui ela. Como é que eu sei? Se você encontra o pois e depois tem uma vírgula, certo? É sempre uma conclusão. Esse é um bizu para vocês. O pois com a vírgula em seguida é uma conclusão. Se a vírgula viesse antes, é uma explicação. Então, o pois seguido de vírgula, conclusão. O pois com a vírgula antes é uma explicação. Como vocês estão vendo aqui uma vírgulazinha, não precisa nem ler o texto. É uma ideia de conclusão? Sim. Viu como você ganha tempo quando você sabe algumas dicas interessantes? Aqui para você observar. Eu sabia fazer pipa e hoje não sei mais. Observe que tem a conjunção i. E aqui ele quer saber o sentido que ela tem. Você aprendeu que a conjunção i geralmente é soma, não é isso? Mas cuidado que o contexto às vezes não é. Olha aqui, eu sabia fazer pipa. Quando a gente sabe fazer uma coisa, aprende, a gente não esquece mais. É como andar de bicicleta. A gente fica destreinado, mas desaprender não. Aí tem aqui, eu sabia fazer pipa, coisa positiva. E hoje não sei mais. Observe que uma coisa é oposta da outra. Então a resposta aqui, ele quer saber, o autor faz uso de uma conjunção que deve ter seu sentido inferido pelo contexto. O valor dessa conjunção i aqui, claro que é uma ideia de oposição, tá bem? Nossa penúltima questão, para observar mais uma vez como não é bom às vezes só decorar a conjunção, é o meio termo. Aqui a gente vai ser bem direto. Assinale a opção em que indica a frase em que a conjunção i tem valor adversativo, ou seja, contrastante, opositor. Vamos aqui à resposta, para a gente entender logo de cara. Olha comigo a letra E. O casamento é bom e tem seus inconvenientes. Como é que ele é bom, que é positivo, e tem os inconvenientes? A conjunção i aqui, ele quer aquela que tem um valor de adversidade. A resposta, claro que é essa, a letra E. Certo? Só mais uma para a gente diferenciar. O pão do exílio é amargo e duro. Aqui é uma coisa, a característica que ele é amargo e além disso ainda é duro, né? Acrescentou. Aqui são todas aditivas, dão ideia de adição, mas a letra E não. E nossa última questão. Pronto, aqui é a nossa última questão por hoje. Descansar aí um pouco o seu juízo, né?
E as que eu não passei aqui, na próxima semana que a gente estiver junto, na nossa próxima aula, a gente vai dar prosseguimento e firmar mais ainda, ok? A palavra mal, todo mundo aprendeu que mal com L é o contrário de bem, né? É um advérbio de modo. Advérbio de modo. Mas ele pode ser também advérbio de tempo. Aliás, advérbio não, desculpa, conjunção de tempo. Reforçando, ele pode ser um advérbio de modo ou uma conjunção temporal, indicando tempo. Tá bom? Observe aqui nessa questão. Ele quer que das frases abaixo, aquela em que a palavra mal esteja empregada como conjunção, ou seja, indicando tempo. Quando ela for conjunção, ela indica tempo. Como assim, Jorge? Mal cheguei, já tinha tarefa. Mal acordei, minha mãe já mandou lavar os pratos. Ou seja, assim que acordei. Para você tirar dúvida, é só você pegar a palavra mal, substituir por assim que ou quando, tá bom? Aí você já sabe que ela é uma conjunção e indica tempo. Bora comigo aqui, ó. Os leigos costumam falar mal. Aqui é uma conjunção? Eu vou tirar minha dúvida agora. Ó. Os leigos costumam falar bem, bem, mal, o contrário. É um advérbio de modo, então não é a letra A. O mal com o mal se paga. Aqui é um substantivo, nome de uma coisa. O cientista respondeu de que forma? Mal. O contrário é bem. O modo como ele respondeu, um advérbio de modo. Mal apareceram os primeiros sinais da doença, o paciente foi internado. Ou seja, quando apareceu, ó, indicando o tempo. Resposta é a letra D. Então, quando pedir para saber qual opção em que a palavra mal é uma conjunção, ela sempre será de tempo e você substitui pelo quando ou assim que, tá bom? Então, gente, espero que tenha ficado aqui um pouco da nossa aula de hoje, ou muito, né? É um assunto, como eu falei, riquíssimo e importantíssimo e relevante demais para a sua prova de concurso. Estude, tá? A gente vai se encontrar mais uma vez semana que vem, a nossa próxima aula. E eu espero que todos até lá tenham resolvido todas as questões, tenham tido êxito e sempre focar no desempenho de 70% de acertos, tá bem? O assunto ele é extenso, a gente vai continuar nas próximas aulas. Dê uma recapitulada no seu TD, vá lá buscar umas videoaulas sobre o assunto. Tem vários professores bisuradão e muito massa nesse assunto aqui que a gente estudou de conjunções. Desejo a vocês agora um bom descanso, né? Vão estudar um pouco, relaxar, mas não esqueça de estar sempre com a mente lá focada, atenta às questões, duvidando dos gabaritos, tá? Porque concurso é sinônimo de êxito desde que você tenha muito foco, muita atenção, muita garra. Então até lá, um forte abraço e desejo a todos aí um bom descanso, mas acima de tudo, bons estudos. Abraço a todos.